Imagine uma época em que todos falavam a mesma língua. Todos podiam se entender com facilidade, não havia barreiras culturais nem linguísticas. O mundo era uma só voz. Em um cenário assim, todos se sentiam parte de uma grande família, unidos por sonhos comuns e esperanças compartilhadas. E juntos, decidiram fazer algo extraordinário, algo ambicioso. Em meio às vastas planícies de Sinear, o povo teve uma ideia. Vamos construir uma torre tão alta, mas tão alta, que ela tocará o céu. Sim, essa seria uma obra para a eternidade. Uma torre que mostraria ao mundo inteiro o poder e a união daquele povo. Uma estrutura que, se alcançasse os céus, poderia simbolizar sua grandeza e determinação. Mas essa torre não era apenas um edifício. Era um símbolo, uma promessa de que, juntos, poderiam conquistar o impossível. O povo acreditava que, com essa construção, eles poderiam alcançar algo maior. Poderiam chegar aos céus, quem sabe, e até ficar lado a lado com o divino. A ideia era tão sedutora que a comunidade inteira se mobilizou, cada um contribuindo com suas habilidades e esforços. Trabalhadores, artesãos e sonhadores se reuniram para erguer a majestosa torre, como se cada tijolo representasse um pedaço de sua ambição coletiva. Os relatos da construção da Torre de Babel são fascinantes. Os trabalhadores utilizavam ferramentas simples, mas inovadoras para a época. Eles tinham que transportar grandes pedras e materiais pesados, e isso exigia não apenas força, mas também engenhosidade. Eram sistemas de polhas, rampas e muito trabalho em equipe que faziam a obra avançar. E a cada camada que se erguia, o entusiasmo crescia. A torre se tornava mais que uma simples construção. Ela representava uma nova era de possibilidades, uma visão de um futuro onde a humanidade poderia alcançar as estrelas. Dia após dia, ano após ano, eles trabalhavam incansavelmente. A torre crescia, subia cada vez mais, como se realmente fosse desafiar o próprio céu. As noites eram preenchidas por risos, canções e a determinação de um povo que acreditava no que estava fazendo. A cada nova camada de pedra, o orgulho crescia junto. O sonho de alcançar o céu parecia cada vez mais real. Eles se viam não apenas como mortais, mas como construtores de um legado, algo que seria lembrado para sempre. Entretanto, essa ambição desmedida também despertava preocupações. Ao longo da história, muitos líderes e sociedades enfrentaram desafios quando deixaram a humildade de lado em favor do orgulho. A Torre de Babel é um exemplo claro desse dilema. Ao construí-la, o povo de Sinear estava não apenas buscando a grandeza, mas também desafiando a ordem estabelecida. Essa ideia de que poderiam alcançar o céu sem limites foi vista como uma afronta ao divino. E segundo a história, esse sonho tinha um preço. A ideia de uma torre que tocaria o céu chamou a atenção de alguém muito poderoso. E, dizem, Deus olhou para aquela construção com preocupação. Ele percebeu que aquela humanidade, tão unida e tão determinada, talvez estivesse indo longe demais, desafiando a ordem natural das coisas. Os humanos, com sua capacidade de criar e inovar, estavam se colocando em um patamar que não lhes cabia. Então, Deus tomou uma decisão. Algo precisava ser feito para lembrar aquele povo de seus próprios limites. Ele entendeu que, se não houvesse uma intervenção, a arrogância e o orgulho poderiam levar a humanidade a um caminho sem volta. E, em um único instante, tudo mudou. O que antes era um mundo de uma só língua se transformou em um caos total. As palavras ficaram embaralhadas. O entendimento desapareceu. Pedreiros, arquitetos, todos tentavam se comunicar, mas ninguém mais conseguia entender o que o outro dizia. A construção, que antes fluía como um sonho, agora era um campo de confusão.
As instruções se perderam nas vozes gritando umas sobre as outras. E as mãos que antes se uniam para erguer a torre agora estavam paralisadas pela desorientação. E a grande torre, que um dia fora símbolo de união, virou uma lembrança de ambição. As pessoas abandonaram a construção, se espalharam pelo mundo, cada grupo falando sua própria língua. O que antes era um projeto coletivo se transformou em fragmentos de culturas e povos, cada um seguindo seu próprio caminho. E assim, a torre, uma vez tão majestosa, ficou inacabada, simbolizando a fragilidade da unidade e a força da divisão. E assim, a Torre de Babel ficou para trás, inacabada, perdida no tempo. Mas nunca esquecida, ela se tornou uma lenda, um conto que cruzou milênios. Uma lição sobre os limites humanos e sobre o que acontece quando o desejo de poder supera a humildade. As vozes, que antes se uniam em um só canto, agora eram ecos distantes de um tempo em que a ambição não conhecia barreiras. Hoje, essa história ainda ecoa. Uma torre que nunca tocou o céu, mas que continua nos lembrando de que, mesmo unidos, devemos sempre lembrar que há coisas maiores que nós. Coisas que talvez, jamais, conseguiremos alcançar. A história da Torre de Babel é um convite à reflexão sobre nossos próprios limites, sobre a importância da humildade e da compreensão mútua. Assim, quando olhamos para o céu, podemos ver as estrelas e sonhar, mas é essencial lembrar que cada passo que damos deve ser feito com responsabilidade e respeito, tanto uns pelos outros quanto pela ordem natural das coisas. A Torre de Babel nos ensina que a verdadeira grandeza não está em alcançar os céus, mas sim em construir relacionamentos significativos, respeitar a diversidade e encontrar beleza na união, mesmo nas diferenças. Que possamos aprender com a história da Torre de Babel e construir não apenas torres, mas um mundo onde a comunicação, a compreensão e o amor sejam os pilares de nossas interações. Que as lições do passado nos guiem para um futuro mais harmonioso. Se você gostou dessa curiosidade e quer ouvir mais histórias fascinantes como esta, não se esqueça de curtir e seguir o canal. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e maravilhas.